Olá, tudo bem? Eu sou Lucas Bertolucci. Você tem uma rosa do deserto ou quer ter uma rosa do deserto, mas não entende absolutamente nada sobre rosa do deserto? Então você está no vídeo certo. Aqui eu vou ensinar passo a passo do que você precisa para sua rosa do deserto ficar linda e maravilhosa. Segue a vinheta e vamos ao vídeo. Então, vamos aos passos. Um a um, você vai ter que seguir esses passos para não dar nenhum problema. Eu vou explicando cada um deles. Vamos lá. Então, o primeiro passo. O primeiro passo é o vaso. Ele é o principal motivo de muita gente perder rosa do deserto com podridão. O vaso, ele tem que ser assim no fundo. Muito furo mesmo. Por que isso? A rosa do deserto, ela não gosta de umidade que fique concentrada nela durante muito tempo. Se você tem apenas um furo aqui no vaso, a água vai entrar e ela vai se acumular na terra e vai demorar para sair do vaso. Isso causa podridão. Tá? Atrai fungos, a umidade atrai fungos e bactérias e elas causam a podridão. O vaso ideal é um vaso tipo cuia, assim ó, porque ele é mais largo na ponta. Então quando a água cai, principalmente quando você faz a rega aqui pelos lados, a água cai e imediatamente ela desce. É inclinado aqui. Então esse é o melhor tipo de vaso. Segundo passo. Segundo passo é o substrato. Muita gente utiliza substrato próprio para a rosa do deserto. Eu, particularmente, não estou usando mais. Por quê? Como eu utilizo adubo, você colocar um substrato rico em nutrientes, o que é que acontece? Esses nutrientes vão atrair fungos, insetos, bactérias, tudo isso vai ter mais facilidade de chegar no substrato. Um substrato pobre em nutrientes, ele não vai atrair com essa intensidade igual um substrato cheio de nutrientes. Então o que é que eu utilizo? Eu utilizo areia grossa, também chamada areia de riacho, carvão moído, né? Aqui os pedacinhos de carvão, ó, que ajuda a dar drenagem, ele é antibactericida e antifungicida, e uso um substrato que é excelente tanto para muda, né? Por exemplo, para sementes eu só planto com ele, que é o Carolina Soy. Ele é bem aerado, tá vendo? Contém até nutrientes, mas é melhor do que outros substratos que tem por aí. Então essa é a mistura dos três: areia grossa, também chamada areia de riacho, tá? Ela tem que ser lavada, o carvão moído e um substrato, um Carolina Soy. Algumas pessoas nem utilizam o Carolina Soy, só estão utilizando a areia e o carvão. A planta fica boa do mesmo jeito, é só saber adubar. Aqui na base do vaso eu sempre coloco carvão grande, carvão virgem, viu? Para você não pegar o carvão do churrasco cheio de sais, cheio de gordura e jogar aqui dentro e matar a planta. Então você faz uma camada embaixo com o carvão e vem com seu substrato e preenche mais ou menos até quase em cima. E aí vamos ao próximo passo. Próximo passo: a adubação. Eu já coloco o adubo aqui. Nessa parte aqui que eu coloquei até aqui, é justamente para colocar o adubo. Então eu utilizo o Osmocote, que aqui é da marca Forte, então Forte Cote, na composição do NPK 14, 14, 14.
O NPK é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Eles são os macronutrientes, é o que a planta mais precisa. Por isso que eu sempre coloco igual. Existem alguns aí que tem uma diferença, né? Não são iguais, então acaba servindo a planta mais de uma coisa para outra. Eu prefiro colocar isso aqui 14 e 14. Você pega um punhado, joga aqui. Aí tem o fúsio. O fúsio, ele é rico em boro, ele é rico em cálcio, ele é rico em alguns minerais que não contém no osmocote. Aqui contém os micronutrientes. A planta precisa um pouco menos dos micronutrientes, mas é necessário. O boro, por exemplo, é essencial para segurar a brotação. Muita gente reclama que tem flores, mas as flores nem abrem e caem. Falta de boro. Então o fúsio é excelente para isso. O fúsio também é maravilhoso para engrossar caldex e entumescer a sua rosa do deserto. Tanto de bebezinho como adulta. O terceiro passo é você colocar a farinha de ossos. Então você vem com a colherzinha da farinha de ossos e coloca aqui em cima. O fúsio você coloca um punhadinho, um pouquinho aqui. Depois que você colocar aqui nessa parte, você vai vir e colocar uma camada cobrindo essa parte que você colocou aqui de adubo. Aí você coloca a sua planta e termina de fechar. E está pronto essa parte. 3 fases importantes que não tem como você fazer diferente. É o caqueiro, que tem que ter muitos furos, muito drenado. Um substrato também drenante, com areia, né? Com aqui o carvão moído e com Carolina soy. E a adubação. O próximo passo é simplesmente o sol. Rosa do deserto, ela foi feita para ficar no sol. Não é para botar dentro de casa, não é para colocar na sombra. Ela necessita, no mínimo, de 5 horas de sol. De preferência, o sol da manhã, porque é mais fraco e não corre o risco de danificar a sua rosa do deserto. Por que eu estou te dizendo isso? Vamos supor que essa planta aqui que eu replantei, ela perdeu todas as folhas, eu estou fazendo tratamento nela. O sol da manhã está incidindo nela, né? Mas não tem problema nenhum. O sol da tarde, ele bate inclinado aqui, ó, e ele é muito forte. E ele causa queimaduras. E essas queimaduras levam à podridão. Então, se você quer deixar a sua planta o dia inteiro no sol, você mora num lugar tipo Nordeste, que é muito quente, o que é que você faz? Você cobre aqui o caldex ou com um papel e prende com uma fita adesiva, ou você bota um paninho branco e prende. Faz uma sainha. E aí sua planta pode ficar em sol pleno de manhã até de tarde sem problema nenhum. O sol não causa problemas nas folhas, o sol só causa problema no caldex. Então essa parte está explicada para nunca mais você errar e não perder a sua rosa do deserto por causa de excesso de sol. Próximo passo, a rega. Como é que deve se regar a rosa do deserto? Você tendo assim um substrato igual a esse, bem drenante, aerado, a água vai sair rapidamente no seu substrato. Então provavelmente você vai ter que molhar ou todo dia, ou dia sim, dia não. Mas a regra principal é, você enfiou o dedo aqui, o dedo saiu seco, tá na hora de regar a rosa do deserto. Não importa se seja um dia para o outro, 2 dias, 3 dias depois. A rosa do deserto ela tem que ser regada toda a vez que seu substrato estiver completamente seco. Então você vai vir aqui de uma forma bem generosa e esperar que no fundo comece a descer a água. Olha lá, começou a descer a água, parou a rega. Esse é o segredo. A sua planta vai estar molhada e sem problema nenhum. Ela vai escorrer completamente ali e não vai ficar úmido o seu caqueiro. Aí algumas pessoas perguntam, pode molhar em cima das folhas? Pode. Não direto, mas de vez em quando você tem que molhar. Por quê? Aqui, se você deixar sem molhar, simplesmente a poeira vai cobrindo as folhas.
e vai impedindo com que ela tenha 100% de aproveitamento na fotossíntese. Então você jogando um pouco de água por cima das flores, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, vai ser ótimo para ela, porque vai limpar e ela vai poder aproveitar mais a fotossíntese. Próximo passo: prevenção a pragas e saúde da rosa do deserto. Vou apresentar isso aqui. A água oxigenada, volume 10, líquida a 3%. Essa é a água oxigenada. Para que serve a água oxigenada? Primeiro lugar, ela é excelente para germinar sementes. Quando você pegar suas sementes, você coloca a solução de água oxigenada e coloca as sementes dentro durante meia hora e depois replanta e vai molhando espaçadamente, uns 3 em 3 dias com essa solução de água oxigenada com um borrifador. Vai germinar rapidamente e com saúde. Qual é a proporção que você vai usar? Você vai usar 4 colheres de sopa para 1 litro de água. Essa é a proporção da água oxigenada, volume 10, líquida a 3%. Então ela serve para germinar as sementes. Ela é excelente para as raízes, para o desenvolvimento das raízes. Então se você replanta uma planta, é excelente que você venha e faça borrife na terra. Ela é excelente contra pragas. Então, como cochonilha de raiz, como ácaro, como pulgões, ela mata esses daqui. E ela é excelente também para evitar podridão. Por quê? O que é que causa podridão? A maioria dos casos da podridão vem por causa dos fungos e das bactérias. Elas são, em sua maioria, anaeróbias. E a água do deserto é ótimo. A água oxigenada, ela é rica em oxigênio. Então, eles não suportam. Então, vai simplesmente matar. Então, é ótimo para prevenir. Se você está com alguma praga, se você quer prevenir as pragas, se você quer ter folhas lindas, como eu mostrei ali nas minhas, você borrifa uma vez na semana. Por cima das folhas, por debaixo das folhas, aqui pelo caldex e no substrato. Você vai ter uma rosa do deserto sadia e ainda vai ter uma coisa barata que vai poder eliminar as pragas. Próximo passo: você tem uma planta, você vai replantar ela. Ou a planta acabou de chegar. O que é que você deve fazer? A primeira coisa que você deve fazer é tirar do substrato, olhar as raízes, lava ela e ver se está tudo bem. Estando tudo bem, você vai colocar a solução de água oxigenada, 4 colheres para 1 litro de água, e vai mergulhar a sua planta, as raízes nessa solução. Ela vai ativar as raízes, ela vai matar qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de fungo e vai ficar protegido. Você deixa lá por meia hora. Depois você retira. Eu particularmente faço o seguinte: quando eu tenho até vídeo sobre isso, eu vou deixar link aí para vocês verem. Quando você retira uma rosa do deserto, existem microferimentos nas raízes fininhas e a gente não consegue ver. Então, se você replanta isso daí, vai ficar aquele ferimento aberto e vai ser uma porta para fungos e bactérias. Então, o que é que eu faço? Depois que eu tiro da água oxigenada, eu espero secar. Quando seca, eu coloco bastante canela nas raízes toda, porque a canela é cicatrizante, e deixo ela 3 dias pendurada no lugar secando. No 4º dia, eu venho e replanto. Aí, o que é que acontece? Todo mundo diz que quando a sua rosa do deserto é replantada, ela murcha. Por quê? Próximo passo. O próximo passo é explicando. Ela murcha justamente por causa dessas raízes finas. Essas raízes finas são as raízes que alimentam a planta. Então, ela vai ter dificuldade de se alimentar por causa dessas raízes, algumas danificadas e as outras fracas. E aí o que é que você usa? Você vai usar o
cloridato de tiamina. Existem várias marcas, essas daqui é a BN1. Você encontra na farmácia, você vai bater um comprimido desse com 750 ml de água. E aí você vai, uma vez na semana, jogar um copo dessa solução aqui no seu substrato. É o suficiente para resolver o problema. E você já faz de prevenção. Antes que comece a murchar, você já coloca. Porque você vai ajudar. A tiamina, ela é excelente para as raízes, porque ela ativa o crescimento das raízes. Então é essencial. Não tem dinheiro para comprar tiamina? Então você vai fazer com que? Com o chuchu. O chuchu também contém a tiamina. Então você vai pegar um chuchu, bater no liquidificador com 1,5 litro de água mais ou menos, coar, e o mesmo processo, um copo a cada uma semana, ok? Vamos falar sobre floração. O que é que eu utilizo para floração? Eu utilizo esse aqui, ó, Forte Rosa do Deserto. Esse aqui é um adubo excelente para ajudar a planta a florir. Aqui vem um medidor nele, tá? Eu uso aqui um medidor desse aqui, ó. Coloco em 1 litro de água e rego as plantas. Um detalhe muito importante: toda vez que você for utilizar qualquer tipo de produto na Rosa do Deserto, seja você colocar o cloridato de tiamina, água oxigenada, você colocar o seu adubo para floração, sempre fazer no final da tarde, no horário que não tem sol, para não correr o risco de queimar as raízes, ok? Essa é uma regra geral. Até a rega eu aconselho ou fazer de manhã bem cedo ou fazer no final da tarde. Nunca no horário com sol forte, até porque a planta não vai aproveitar, né? Existe um mito que diz que quando você molha uma planta no meio-dia com sol pleno, que cozinha a planta. Isso é mentira, tá? Não acontece nada disso. Até porque a temperatura da terra interna não é igual à temperatura do ar que está fora. Então você jogando a água lá dentro não vai cozinhar nada. O que vai acontecer é o seguinte: a água vai evaporar rapidamente. Então você não vai alimentar a planta e vai gastar água. Então, esse é o motivo de você não molhar meio-dia. Mas essa coisa de queimar, de cozinhar a raiz é mentira. Isso é um mito mentiroso que se propaga há muito tempo. Acho que foi da época das nossas vós, que sabiam que gastava água e inventaram essa coisa que cozinhava para ninguém molhar as plantas meio-dia para não gastar água. Porque realmente só faz gastar água. Você vai molhar meio-dia, uma hora depois vai estar completamente seca, você vai ter que molhar no final da tarde novamente. Então não adianta. Então, continuando aqui para a floração. Esse daqui é o adubo excelente para a floração. Aí o que é que acontece? Acontece muita gente que você coloca aqui, lindo e maravilhoso, abre os botões e os botões caem. Aí vem um pulo do gato. Você vai usar a beterraba. A beterraba, ela é rica em boro, em cálcio, em vitaminas de vários complexos. Ela tem NPK, ela é excelente, é uma bomba para floração. Eu garanto para vocês, eu utilizei aqui nas minhas e fiquei sem acreditar. Rosas do deserto minha que nunca tinham florido, com 2 aplicações encheu de botões. Outras rosas que estavam dando 2, 3 flores, simplesmente encheram de botões e tá uma florada atrás da outra. Então como é que você faz? Você pega a beterraba, uma beterraba, e bate com 2 litros de água. Coa, é essencial coar, porque aquele bagaço, se você deixar na planta, você vai atrair insetos, fungos, tá? Então não pode descartar aquilo. Você utiliza somente o líquido. E aí você vai colocar uma xícarazinha assim, um copo daquele americano, né, desse tamanho, com líquido em cada planta sua. Uma vez na semana. Você faz 4 aplicações. Se você quiser, eu, por exemplo, eu faço assim, ó. Ou eu aplico, né? A primeira vez eu apliquei as 4 vezes, tá?
floriu. Aí agora o que é que eu estou fazendo? Um final de semana eu aplico o Forte Rosa do Deserto, no final de semana seguinte eu aplico a beterraba. Tá ok, gente? E o bônus para vocês é o essencial que muita gente tem medo de fazer. Poda. A poda ela é extremamente necessária para o desenvolvimento da rosa do deserto. Ela simplesmente dá mais força para a rosa do deserto. Ela faz com que o caudex engrosse mais. Ela te dá mais galhos e com isso ela te dá mais flores. Ela vem com floração rápida e vem com floração forte. Olha o exemplo disso aqui, ó. Essa planta ela tinha apenas 2 galhos. Eu podei ela mais ou menos tem um mês. E ela simplesmente está com 8 galhos. Ou seja, uma planta que eu tinha 2 galhos, agora eu vou ter 8. Você imagine a quantidade de rosas que não vai sair nessa planta daqui. Olha essa outra daqui que tem pouco tempo. Essa daqui são 2 rosas do deserto em uma só. Esses 2 galhos aqui é de um, esses 2 galhos aqui é de outra. Fiz a poda e o que aconteceu? Está nascendo simplesmente 2 brotos em cada galho desse. Então, de 4 galhas que eu tinha, eu vou ter o dobro, vão ser 8 galhos. Se bem que está nascendo mais um aqui, ó. Então são 9 galhos. Então ela vai formar uma copa cheia e vai ser muito mais saudável para a planta. Então esse é o bônus para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Esses são os principais fatores para você ter uma rosa do deserto saudável. Então pegue a caneta, anote passo a passo e comece a fazer isso nas suas rosas do deserto, que você vai ter rosas do deserto lindas e maravilhosas e floridas.